O meu nome é Cheyenne, o trabalho é sobre concreto têxtil e vai ser feita uma análise quanto ao custo dos insumos da produção desse material. O concreto, ele é o material mais utilizado no mundo na construção civil e ele possui três principais vantagens: a grande resistência à água, a versatilidade de formas e tamanhos e o seu desempenho econômico. No entanto, uma grande desvantagem é observada quando falamos de concretos armados, que é a corrosão do reforço do aço. Para evitar esse problema, o cobrimento das armaduras entra como uma componente extremamente importante no auxílio da proteção dos reforços. Para estruturas convencionais, a espessura é em média 3,5 centímetros, de acordo com a NBR 6118, e isso impossibilita a construção de elementos mais esbeltos. Se o reforço do aço for substituído por reforços não metálicos, uma espessura de apenas alguns milímetros seriam suficientes para assegurar a durabilidade e a forte aderência entre o concreto e o reforço. O concreto têxtil, ele é um material que tem uma configuração semelhante aos tecidos e que utiliza uma rede formada por polímeros em substituição ao aço do concreto armado. Ele é composto por 4 materiais: cimento, água, agregado e têxtil. Pode conter aditivos e adições que são comumente utilizadas no concreto convencional, como as pozolanas, adições minerais de finas granulometrias e aditivos plastificantes, e pode ser adaptado de acordo com a necessidade de cada projeto. Os têxteis podem ser principalmente de fibra de vidro álcali-resistentes, de carbono e de aramida, que consistem de um número muito grande de filamentos, que dão propriedades específicas ao compósito. Com base na sua propriedade não corrosiva, os elementos de concreto têxtil podem ser produzidos com seções transversais muito mais finas do que aquelas de concreto convencional, e ainda podem possuir elevada capacidade de carregamento, maior durabilidade, e isso graças ao uso de matrizes de fina granulometria, que proporcionam uma baixa porosidade, visto que existe uma relação direta entre a porosidade e a resistência dos sólidos. Em relação aos elementos curvos de alta qualidade, o concreto têxtil é indicado, devido à sua inerente maleabilidade dos esforços utilizados em comparação ao reforço do aço convencional. Uma das grandes vantagens desse compósito é a sua capacidade de se adaptar às mais diversas formas. Pode ser utilizado em elementos estruturais finos que suportem grandes capacidades de carregamento. Pode ser utilizado em reforços de alto desempenho e são adequados quando a conservação dos produtos armazenados na construção civil é uma preocupação, já que os padrões de durabilidade são mais altos, ou para elementos da construção onde há alta exposição a ataques agressivos, como em áreas costeiras, estruturas marítimas, garagens subterrâneas e passarelas de pedestres. No campo não estrutural, ele pode ser utilizado na construção de mobílias, sistemas ventilados, paredes sanduíches, garagens, estações de transformadores, unidades de estocagem, manutenção de pontes, lajes e sacadas, elementos de construção com exposição a cloretos. Quanto à análise de custo, foi feita uma pesquisa para comparar os custos de placas de microconcreto reforçadas com diversos tipos de malha, sob as mesmas condições de flexão. O preço disponível de pagamento, o preço máximo que alguém estaria disposto a pagar para tal malha. Na tabela, refletem os preços para as malhas no ano de 2004. Os dados estão em dólares, para serem mais úteis em relação ao período e à localização geográfica. E a unidade de preço de uma unidade é tomada como sendo o preço de 1 kg de malha de arame de aço galvanizado. Quanto às economias na produção. Devido à menor necessidade de utilizar camadas de cobrimento para proteger o reforço de agentes externos, o concreto têxtil é capaz de reduzir a massa de concreto requerida em até 80%, o que ocasiona um impacto direto nos custos de transporte para componentes pré-fabricados. Um exemplo de estrutura de médio porte pode ser realizada com concreto têxtil são as passarelas. Uma passarela feita desse material foi concluída em 2006, na Alemanha, com o objetivo de minimizar o peso e a quantidade de material empregado. O vão da passarela é de 8,6 metros, o peso é de 6 toneladas e a sua seção transversal, em formato de U, possui uma largura aproximadamente de 2,6 metros e a espessura de apenas 30 milímetros. Nessa figura que vocês podem acompanhar aí no slide, é um croquis da vista lateral e da seção transversal dessa passarela. Em 2016, foi realizado um estudo
com o propósito de comparar uma passarela construída em concreto armado convencional e outra passarela construída com concreto têxtil. E foi constatado que na passarela calculada com o concreto têxtil foi possível utilizar uma espessura de tabuleiro de ordem de 1/3 da espessura da passarela de concreto, devido principalmente à alta capacidade de resistência do compósito e da dispensabilidade do cobrimento, assim como já havia sido comentado anteriormente. E do uso de vigas para acomodar as armaduras. Além da seção transversal do reforço têxtil ser consideravelmente menor que a do aço, não é necessário usar cobrimento para a proteção da corrosão. Utiliza-se apenas um pequeno cobrimento de 1,5 centímetros para a proteção contra a abrasão em locais onde haverá desgaste superficial. Oi, me chamo Bruna e eu irei apresentar os resultados obtidos no artigo. Bom, apesar de análises apresentarem que os testes têm um custo inicial elevado, eles podem oferecer grandes vantagens, porque, diferente das malhas de arame de aço, eles podem ser ajustados a requerimentos específicos por pouco custo extra. E assim ele pode ser entregue num comprimento maior ou menor, e ele pode ser mais leve e permitir facilidade para se ajustar a diferentes formas que se pode se pedir na obra, ao contrário do arame de aço, que não é tão maleável assim. E outra vantagem é que os testes 3D eles podem ter um custo mais baixo, e eles podem facilitar no processo de montagem da estrutura na obra. Bom, em relação aos custos de produção, a primeira diferença observada é que no dimensionamento de estruturas do concreto armado convencional e do concreto têxtil, ela se encontra na concepção estrutural. Ou seja, o concreto têxtil, ele permite o emprego de elementos mais bonitos e, como consequência, isso faz com que ele acaba tendo um peso próprio muito menor em relação à estrutura de concreto armado. Isso pode ser visto na tabela abaixo no estudo de Morassutti em 2016, onde ele mostrou que o concreto armado ele tem um peso próprio de 16,87 kN por metro e o concreto têxtil tem um peso próprio de 3,8 kN por metro. E isso mostra uma diferença de 77,5%, ou seja, houve uma redução do peso próprio na utilização do concreto têxtil. E isso influencia diretamente também no custo de produção, no custo de transporte e também no custo de fundações de estrutura, que receberão cargas bem menores. Bom, os benefícios trazidos pelo concreto têxtil são vários, mas um específico que pode-se observar é na sua produção, onde fica evidente que ele diminui a quantidade de massa de concreto utilizada na construção. Isso ocasiona também uma diminuição do custo de transporte, o custo com maquinários para o posicionamento de peças pré-moldadas, visto que as peças com concreto têxtil são mais leves. E isso também ocasiona uma diminuição de custos com manutenção e possível diminuição de custos com mão de obra, onde são utilizados reforços têxteis tridimensionais. Essas vantagens fazem que um novo compósito ele se torne mais sustentável para o meio ambiente e também uma solução estrutural possível, porque hoje em dia a tendência é que o mercado se torne muito mais biossustentável e tente sempre empregar materiais ecoamigáveis. E também considerar que os custos para a produção de reforço de aço, eles são muito mais elevados que os de reforço têxteis. E também o reforço de aço, ele pode ser ruim para o meio ambiente em relação ao reforço têxtil, que se torna uma reutilização de um material que ia ser jogado fora.